Oi pessoas, eu sou Lívia Leite, esse é o Isso Não Cai na Prova. Seja bem-vinda ou bem-vindo. Se você já está aqui há muito tempo, muito obrigada por estar contribuindo e construindo esta comunidade. Bom, a gente hoje vai falar sobre evolução linear. O que é isso? Na verdade, eu não sei se existem outros conceitos para evolução linear em outras áreas, mas aqui especificamente quando eu estou falando de evolução linear, eu estou falando da ideia de que seres humanos, de que tecnologias, por exemplo, ou sociedades, estão sempre progredindo, né? A gente está sempre sendo melhor do que o nosso passado. E aí, recentemente eu estava comentando, dando aula, né, sobre tecnologia e me chamou muita atenção, não que eu não soubesse, mas se confirmou, das pessoas, o que elas comentam, por exemplo, sobre tecnologia, né? O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa tecnologia. E comumente as palavras que mais vêm à cabeça são avanço, são desenvolvimento e melhoria. E ok, isso pode ser verdade sobre a tecnologia, mas não quer dizer que ela sempre traga só isso. A gente tem, por exemplo, o avanço aí da internet, que quando chegou a gente ali pela década de 90, era muito esperançoso de que ia democratizar a informação, né, de que as pessoas finalmente iam poder ter acesso a diferentes informações. E agora, né, a gente vive um momento de pós-verdade, um momento onde você tem informações que você não sabe se são verdadeiras ou falsas, que a grande vantagem de ter internet é que todo mundo pode falar e a grande desvantagem é que todo mundo pode falar. E aí o problema é, tem pessoas falando besteira, com pessoas que estão falando coisas úteis, e aí você não tem dificuldade de selecionar o que é real, o que não é, quem de fato tem informação para falar aquilo, quem tem embasamento, quem fez pesquisa e quem simplesmente falou porque achava. Então, a gente acabou tendo um problema, não disse defeito, disse um problema. E isso não necessariamente significa que portanto, isso não significa que só vamos ter melhorias. Claramente vão aparecer problemas ao longo do processo, vão ter outros problemas. Nós não somos uma sociedade melhor do que fomos, somos apenas uma sociedade diferente das que já fomos, né? Nós desenvolvemos tecnologias para tentar gerar mais conforto, gerar mais facilidades, mas isso não significa necessariamente que a gente sempre vai caminhar numa linha ascendente, que tudo vai ser sempre ótimo. Do mesmo jeito funciona para pessoas, né? Ou seja, a gente não é sempre melhor do que a nossa versão anterior. Então, o eu de 30 anos não é necessariamente melhor do que o eu de 20. O eu de 20 não tinha a quantidade de informações que o eu de 30 tem, mas certamente tinha outras respostas para o mundo. Às vezes até respostas mais fáceis para os problemas, porque não estava tão envolvido nos problemas, então sabia selecionar, assim, tipo, isso aqui é besteira, isso aqui não é útil, eu não tenho que me preocupar com isso, porque os problemas não eram tão complexos e aí as respostas, portanto, eram mais simples. As crianças, comumente, têm respostas muito mais fáceis e às vezes a gente olha para elas e diz, é tão fácil, né? É verdade, é só isso, é só não se importar. E a gente não entende por quê. Não é que ela tenha mais conteúdo ou mais conhecimento que a gente, mas às vezes ela responde de maneira diferente para o mundo e aquilo é adequado à idade dela. Então, a gente precisa parar de pensar que a gente sempre tem que estar em ascensão, né? Que a gente sempre tem que estar melhor, né? Ou seja, que se eu perdi um emprego é porque necessariamente eu sou um fracassado ou porque eu regredi e isso é um problema. Isso não é um problema, é só uma fase da vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu não consegui fazer isso, os meus colegas conseguiram fazer aquilo, então todas aquelas pessoas são maravilhosas e eu estou me sentindo fracassado porque eu não avancei um degrau. A gente sempre pensa que a gente precisa sempre avançar um degrau e às vezes a gente não precisa, às vezes a gente precisa parar um degrau e às vezes a gente precisa descer alguns degraus para depois subir esses degraus, sabe? Então, assim, é parte do processo de construção, é parte do processo de quem nós não somos sempre melhores, nós só somos diferentes. Então, tem uma série de coisas que eu olho para o passado, para a Lívia criança, e que eu me condenava muito e eu criticava muito, eu pensava, poxa, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? Poxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 10 anos de idade, eu acho que isso seria um problema, inclusive, porque ter a quantidade de informações e de vivências que eu tenho hoje aos 10 anos de idade, provavelmente eu não teria tido condição de lidar com aquela quantidade de experiências, porque eu só tinha 10 anos de idade, né? E se eu tivesse todas essas informações e todas essas experiências,
eu não seria quem eu sou hoje. Eu só sou hoje porque aquelas Lívias do passado passaram por problemas, erraram, tentaram várias vezes, falharam várias vezes, né? Acertaram muitas vezes e hoje eu deixei de ter características que provavelmente no passado eu tinha, que também são boas, qualidades que eu tinha e que eu perdi ao longo do processo. Por exemplo, quando eu era criança eu sabia desenhar muito bem, né? Eu acho, pelo menos. Mas hoje eu não julgo que eu sei desenhar. Geralmente, quando a gente é criança, a gente se sente mais criativo e, portanto, a gente se dá mais oportunidade de testar. Adultos, às vezes, acham que não são capazes e deixam de fazer certas coisas porque dizem, mas eu não sei, eu não consigo, eu nunca fiz, eu não sou bom o suficiente, será que eu sou bom mesmo? A gente, às vezes, abandona oportunidades que a gente podia construir, que a gente podia crescer por conta disso, né? Por achar que a gente não é capaz. E aí, compreender que, se não der certo, não é o fim do mundo, né? Eu não alcancei o emprego que eu desejava, eu não casei, enfim, eu não segui aquela historinha que todo mundo seguia. E vai ter hora que você vai estar mal, vai ter hora que você vai estar muito triste, vai ter muitas coisas boas e mesmo assim você vai se sentir triste e não vai compreender por quê. E tudo bem, porque seres humanos têm sentimentos, então tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está com muita raiva, tem hora que a gente está abusado, tem hora que a gente responde errado. E isso não significa que a gente tenha que ser o tempo inteiro melhor, o tempo inteiro perfeito, sabe? Aquela história de, fulano, 0 defeitos. Não, a gente não é 0 defeitos, gente. Certamente a gente tem defeitos conosco. Não dá pra também a gente colocar pessoas em pedestais e achar que pessoas são totalmente perfeitas, porque elas vão falhar, elas vão errar, tem hora que elas vão regredir, e isso faz parte de ser humano e de aprender. O mais importante é que a gente tente o tempo todo, né, não ferir outras pessoas e continuar sendo felizes, sabe? Mas o aprender a ser feliz passa por aprender que erros fazem parte, né? Que pausas, que regressos, né, também fazem parte de uma mudança, de uma construção de quem nós somos. Se esse vídeo mexeu de alguma maneira com você, se te fez pensar em outras coisas, alongar ainda mais o tema desse vídeo, ou discordar do que eu tô falando, ou concordar, e se foi algo que fez você pensar de alguma maneira, comenta aqui e compartilha com outras pessoas que você acha que podem, né, contribuir e que também podem se sentir mexidas, positiva ou negativamente, porque o negativamente significa, não sei se eu concordo com isso porque pensei aqui outra coisa, me fez lembrar outra coisa. E aí você pode comentar. Às vezes a gente não está falando, não está discordando totalmente, é só porque o assunto é de fato bastante extenso. Beijo, até o próximo vídeo e tchau!